Pense uma história onde o pai é separado da mãe, mal convive com os filhos e no final de semana dos filhos ficar com ele, simplesmente alienígena sai da Terra. E ele tem que exercer o papel de pai que ele não foi durante toda a vida dessas crianças. Esse filme tem várias lições para nos dar e é isso que eu vou falar aqui para vocês hoje. Eu assisti o filme Guerra dos Mundos com Tom Cruise, é um clássico, gente. Eu assistia muito esse filme quando eu era criança e agora eu decidi rever esse filme com outros olhos e trouxe aqui para vocês algumas lições que esse filme nos traz. Para vocês entenderem um pouco mais o contexto, eu vou situar vocês da história e com isso, ao passar, eu vou citando as lições conforme as situações do filme. Nós somos apresentados a um pai solteiro que tem 2 filhos, filhos esses que não tem nenhum tipo de respeito por ele porque ele não é um pai presente. Nós vemos que o Robin, que é o filho mais velho, ele tem assim muita mágoa do pai e claramente ele tenta constantemente desafiar o pai. E a mais nova, a Rachel, ela tem aquela coisa da criança, sabe? Ela não vê muito o pai, mas ela gosta de estar com o pai e ela minimamente cumprimenta o pai, já que o mais velho, ele mal olha na cara do pai. E aí a gente vê essa situação, essa cena, os filhos chegam na casa, a mãe fica criticando, né? Porque ali na geladeira dele não tem nada. Ela fala dos dois repartir o mesmo quarto, ele fala, ai, mas eu não recebi reclamação. Ela fala, mas eu recebi. E ali, entre linhas, a gente percebe que eles têm uma vida muito boa com a mãe e com o novo marido da mãe que tá grávida. Então o Tim é o padrasto e eles têm o Tim como uma referência de pai, digamos assim, que fornece muita coisa pra eles e eles têm uma vida muito boa com o Tim, inclusive o Tim que paga a escola das crianças. E aí a gente vai vendo esse desenrolar. O pai, ele vai dormir num determinado momento e aí quando ele acorda, ele descobre que o filho mais velho pegou o carro dele sem autorização e menor de idade e sai com o carro. Ele deixa a mais nova em casa e vai atrás, mas antes disso começa a ter uma tempestade. Eles vão ver essa tempestade, começa a cair raio em tudo quanto é lugar e aí eles têm aquele momento, a luz acaba e ele vai atrás do mais velho, que é o Robin. Chegando lá, ele encontra o Robin no metade do caminho, os carros não estão funcionando, ele manda o Robin voltar pra casa e cuidar da irmã mais nova, enquanto ele vai lá até o carro dele. Antes disso também ele fala para um mecânico amigo dele pra mudar uma peça específica ali do carro e depois a gente descobre que isso funciona e o carro passa a funcionar. Mas chegando num certo ponto desse caminho, o pai percebe que tem coisas estranhas acontecendo e na frente dele de várias outras pessoas, uma máquina enorme sai da terra e começa a exterminar pessoas com um raio que vaporiza pessoas. Ele sai correndo, chega em casa cheio de, como se fosse poeira, mas a gente sabe que aquilo ali na verdade são poeiras humanas. Ele pega ali tudo que ele pode o mais rápido possível com os 2 filhos, saem dali, vão até o mecânico, descobre que o carro tá funcionando, pega esse carro e atrás deles é uma cena aterrorizante de tudo sendo destruído por essa possível máquina, que até então ele pensa ser uma única máquina. Ao longo do caminho nós vemos a Rachel ter uma crise que ela começa a ficar desesperada e o pai ele não sabe lidar com isso, ele não sabe lidar com essa situação. O Tim, que é o filho mais velho, ele sabe lidar com ela, ele faz ali uma técnica para ela se sentir segura, ela acaba acalmando essa crise que ela está, mas o pai não sabe o que fazer. O Tim fica perguntando pro pai o que tá acontecendo, ele não consegue explicar e aí quando ele explica tudo fica muito confuso porque ele basicamente disse que do céu, através do raio, veio algo que tirou naves da Terra. Então assim, na verdade ele usou nem o termo naves, foi seres, uma coisa grande da Terra, então ele ficou meio confuso. E aí eles vão pra onde? Eles vão pra casa da mãe do Tim, na esperança deles estar lá e ele poder entregar essas crianças. Chegando lá, ela não está lá. E ele já imaginava, porque ele sabia, ela avisou pra ele que ela ia até a casa da mãe e passaria um tempo lá, eu acho que o final de semana, e depois voltaria pra pegar as crianças. Então ela não estava em casa. O problema é que a casa da mãe dela era bem longe e ele teria que fazer toda essa trajetória com as crianças que pareciam crianças qualquer mesmo, assim, que ele não conhecia. Eram os filhos dele? Era, mas ele não conhecia. Então isso vai desenrolando toda uma situação de perigo, onde ele vai convivendo com essas crianças vão vendo nele uma referência de autoridade e de proteção e vai se desenvolvendo um relacionamento meio que obrigado por conta
né, do ocorrido ali do ataque alienígena, mas ainda assim a gente vai vendo se formando ali empatia, união e eles se conhecendo. Por exemplo, o pai começa a perceber que o Robbie, ele tem muito esse sentimento de querer ajudar as pessoas, de ser prestativo. E ele, num certo momento ali num barco, antes de ser atacado por alienígenas, ele admira a coragem do Robbie de tentar ajudar as pessoas a subir no barco. Por outro lado, ele descobre coisas da Rachel que ele nunca soube. Por exemplo, de uma alergia que ela tinha desde que ela nasceu de pasta de amendoim. E também que ela tinha ganhado um prêmio na escola, nas Olimpíadas. E que ele nunca ficou sabendo. Acho que ela ficou no 3º lugar e ele nem sequer sabia disso. Ele não estava por dentro da vida dos filhos. Em um determinado momento também que o carro deles são roubados, a gente vê que o pai, ele simplesmente não se importa deles levar o carro desde que ele consiga ficar com os filhos dele. E eu acho que de todo o filme, essa cena é a cena mais evidente o quão ele tinha amor pelos filhos dele e ele estava disposto. E aí, gente, é muito complicado. Por quê? No início, quando eu assisti esse filme, quando eu era criança, eu achava que ele era um pai omisso, que ele era um cara que não queria saber dos filhos e que ele era igual o Robbie via ele, que era um cara que gostava de jogar os filhos no colo da mãe pra ele fazer o que ele quisesse. Só que eu fui a reassistir e eu me atentei a uma cena que eu não tinha me atentado até então, que era ele trabalhando bem no começo do filme. Ele tá trabalhando, quando dá o horário dele ir embora, o chefe pede pra ele ficar mais e ele chega a falar que o sindicato tinha falado que ele precisava daqueles horários mínimos de descanso. Então a carga horária dele naquele trabalho era absurda. Aí eu comecei a me questionar se ele era um pai ausente, que gostava de farra, de bagunça e jogava os filhos no colo da mãe pra que ela criasse, ou se ele era um cara que trabalhava numa empresa que o explorava tanto que ele não conseguia nem ser pai. Confesso pra vocês que a minha perspectiva sobre ele começou a mudar, porque o cara queria que ele fizesse hora extra, sendo que ele fazia hora extra toda vez e ainda por cima num dia que ele ia receber os filhos. Então assim, você vê que a carga horária de trabalho não era das melhores. E a não ser que o filme tenha pulado a cena dele indo pra outro lugar, ele sai do trabalho diretamente pra casa e chega lá e ainda tá atrasado. Então assim, é um pai omisso ou um pai extremamente atolado de trabalho? Assim, eu gostaria de saber, porque pra mim pareceu um pai extremamente atolado de trabalho. Mas isso não impede de que ele sofra as consequências da ausência dele como pai, que é ter filhos que não se identificam com ele, não o conhece, não tem empatia por ele e tenha muita mágoa por conta da ausência dele. O Tim, que é o padrasto, é muito mais presente na vida deles. Mas a gente percebe também que o Tim tem uma condição financeira muito melhor do que o pai. Então, assim, coisas que eu não reparei da primeira vez que eu assisti. Então, a gente vai para uma das primeiras lições que eu achei que se destacou mais nesse filme, que é você aceitar as coisas e as pessoas como elas são. E uma das primeiras cenas que a gente vê isso é quando o Robin decide sair de perto do pai e da irmã para ajudar pessoas e ele se vê ali dividido, porque ele deixa a Rachel perto de uma árvore e vai até o Robbie tentando impedir o Robbie de ir. O Robbie fala: me deixa aí, eu quero ir, eu quero ajudar, eu preciso, isso é importante pra mim. E ele fica ali entre os dois, porque a Rachel é menor, então ele não tem como largar o Rachel pra ficar prendendo o Robbie. E o Robin, por ser já um menino maior, já está aí na sua casa, eu acho que dos 16, 17 anos, ele sabia se cuidar sozinho. Então ele deixa o Robin ir pra conseguir pegar a Rachel, já que a Rachel estava sendo levada por um casal que achou que ela estava sozinha ali naquele meio daquela guerra. E aí ele faz essa escolha e é uma coisa que você não pode impedir. Então ele aceitou as coisas como elas eram. Então o Robbie queria ir, por mais que ele amasse o Robbie, queria manter ele ali, não tinha como. E entre escolher os dois, ele pegou quem estava mais vulnerável, que era a filha mais nova. Logo depois tem uma explosão e a gente até chega a pensar que o Robbie não sobreviveu, mas ele fez uma escolha e se apega à esperança de que o Robbie é esperto e ele conseguiu fugir. E é isso que ele fala para a filha mais nova quando ela pergunta se o Robin ainda estava vivo. E aí a gente vem dentro dessa própria cena também como controlar os outros é uma prisão para si próprio. Então prender, ele não consegue ter esse controle, então ele deixa aí e ele faz o que ele pode dentro da realidade do que ele pode. Gente, o Robin chegou um momento ali que ele não conseguia mais manter o Robin dentro ali preso, era uma prisão e estava exigindo muita energia e podia custar até a vida da mais nova. Então ele aceita as coisas como é e o Robin vai. Depois disso a gente tem um personagem que faz um desenvolvimento
desenvolvimento e uma análise muito grande de toda a situação, que é um homem que dá abrigo para eles no subsolo. Basicamente, ele tem uma casa no subsolo daquilo tudo, naquele centro ali de bichos que tá, eu não vou chamar de bicho, mas é dessas máquinas alienígenas. E aí eles entram num porão e descobre que esse homem mora lá sozinho, mas na verdade ele quer atacar esses alienígenas no momento que eles vacilou, eles vão lá e vão atacar. Só que não é, né, nem a vontade do pai, e a Rachel é uma criança, se eu não me engano, de 10 anos de idade. Então assim, fica difícil, né, gente? Mas ele vai ver nesse descontrole, ele agradece por ele ter abrigado, mas você vê que esse homem fica ali mal intencionado, na intenção de... Tem um momento que ele fala com a Rachel que se acontecer alguma coisa com o pai, ele ia cuidar da Rachel. Depois ele começa a ver o que os alienígenas fazem com seres humanos, e aí ele desespera e começa a gritar. E assim, você vê claramente que um não tem a mesma perspectiva que o outro, mas com certeza aquele personagem, pelo menos naquele momento que ele vê o que os alienígenas estavam dispostos a fazer com os seres humanos, praticamente tratando como se fosse um gado, ele entra em surto, e o pai, ele se vê obrigado a calar esse homem porque ele estava chamando a atenção dos alienígenas. E aí ele faz isso, e a gente vê até que ponto de sobrevivência esse pai chega para tentar proteger os filhos, em questão específica ali, a filha. Depois disso, a Rachel desespera porque um alienígena entra ali no subsolo, vê eles, ela sai correndo, o pai vai atrás e eles são pegos por alienígenas e vão parar tipo numa cesta onde eles vão pegando esses seres humanos e escolhendo pra fazer ali o que eles faziam no filme, que é horroroso. E aí, naquele momento, a Rachel mais uma vez, quase que o alienígena pega ela, começa a puxar ela, e o pai faz uma coisa que destrói uma nave dessa, derruba literalmente, em prol de salvar a filha Rachel. E com muito sacrifício e muitas coisas acontecendo, a gente percebe que ele consegue chegar finalmente na casa dos avós, lá das crianças, e lá está a mãe, está o Tim, está os avós, a Rachel consegue reencontrar a mãe, e a gente percebe naquele momento do filme que toda essa trajetória de plano de fundo, que é a Guerra dos Mundos, se trata sobre resgatar a paternidade perdida e conseguir se retratar. O pai, ele se retratou com essas crianças e ele se retratou consigo próprio, porque isso tudo foi feito por um pai e uma decisão que partiu dele, porque por mais que ele tivesse tentado encontrar a mãe lá na casa dela e levado, né, com muito sacrifício essas crianças até a casa dos avós, onde a mãe e o Tim estavam, a gente percebe que ele opta por ser pai e ele pega aquela responsabilidade, que é uma atitude que veio dele. Ele não era obrigado a levar as crianças pra lá, gente. No meio daquilo tudo, ele podia simplesmente bancar o irresponsável. Ele não faz isso. Ele assume a responsabilidade dele de pai e leva. E aí fica a grande questão minha do filme, que é: ele era irresponsável antes, ou ele simplesmente não teve a oportunidade de mostrar esse paizão que ele poderia ser, porque ele trabalhava demais numa empresa que fazia ele trabalhar de noite, fazer todas as horas extras possível e permitido, ao ponto de um sindicato ter que intervir ali na situação. Porque eu fiquei com dúvida dessa segunda vez que eu assisti. Comenta aqui o que vocês interpretaram desse filme. Eu acho que é uma grande trajetória e uma grande mensagem de como as coisas nunca está tarde demais. Você sempre tem a oportunidade de fazer melhor. Então, como a gente pode ver nesse filme, nunca é tarde pra gente melhorar. Nunca é tarde pra gente fazer o que a gente não conseguiu ou não pôde fazer. Que no caso desse protagonista é ser pai. Ele é pai em todos os aspectos nessa trajetória. Ele se sacrifica, ele pensa, ele raciocina, ele protege, ele abre mão de um carro pelas crianças, ele faz tudo que está no alcance dele e ele se torna um pai excelente no final dessa trajetória. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado, se inscreve no canal para não perder nenhuma novidade e até o próximo vídeo.